Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo, direto do Instituto Rodolfão, para a sequência as nossas aulas de gramática. Agora a gente vai falar sobre a função sintática agente da passiva. Nós já falamos de 3 funções sintáticas associadas ao verbo. Na verdade, 4. O sujeito, que é o termo sobre o qual o verbo declara algo. O objeto direto, complemento verbal sem preposição. Objeto indireto, termo verbal, complemento verbal com preposição. Adjunto adverbial, termo que estabelece uma circunstância para o fato verbal. Agora a gente vai falar de agente da passiva, mas para falar em agente da passiva, a gente tem que dar uma relembrada no que são as vozes verbais. Então vamos rapidamente aqui. Queridos, voz verbal é estudar a relação entre o sujeito e o verbo, quanto ao verbo ser o agente da ação verbal, o paciente da ação verbal, ou agente e paciente da ação verbal. E aí a gente tem as vozes ativa, passiva e reflexiva. Na voz ativa, o sujeito é agente da ação verbal. Os jogadores ofenderam o árbitro ao fim da partida. Quem ofendeu o árbitro ao fim da partida? Os jogadores. É o sujeito. Quem praticou a ação de ofender? Esse sujeito, os jogadores. Sujeito agente da ação verbal, voz ativa. Os jogadores foram advertidos pelo árbitro. Quem foi advertido pelo árbitro? Os jogadores, é o sujeito. Mas quem que praticou a ação de advertir? O árbitro. Os jogadores é o sujeito que recebeu a ação, agente da passiva, ou melhor, voz passiva. E pelo árbitro é que é o agente da passiva que a gente vai estudar melhor daqui a pouco. Os jogadores se agrediram ao fim da partida. Repara que agora o sujeito e os jogadores, tanto é o agente da agressão quanto o paciente. Sujeito, agente e paciente, voz reflexiva. Então, sujeito, agente da ação verbal, voz ativa. Paciente da ação verbal, voz passiva. Agente e paciente da ação verbal, voz reflexiva. Essas são as vozes verbais da língua portuguesa. Sempre percebe essa relação do sujeito com o verbo, então. O professor explicou a matéria. O professor é o sujeito e praticou a ação de explicar, voz ativa. A matéria foi explicada pelo professor. A matéria é o sujeito, mas recebeu a ação, voz passiva. O professor se machucou durante a gravação. Quem machucou? O professor. Machucou quem? Ele mesmo. Aí a gente tem voz reflexiva. Show de bola? Queridos, a voz passiva tem 2 modalidades, a analítica e a sintética. Para hoje, só a analítica nos importa, porque a gente está focando no agente da passiva. Queridos, a voz passiva analítica é aquela que tem um sujeito paciente, um sujeito que recebe a ação, que tem uma locução verbal na voz passiva. O que é uma locução verbal na voz passiva? É o verbo ser ou o verbo estar, conjugados, né? Foi, será, está, era, mais um verbo no particípio. Falado, cantado, feito. E, possivelmente, tem o agente da passiva, que é o foco da aula de hoje, quem pratica a ação na voz passiva analítica. Então, olha aqui. Pedro foi atacado por leões. Pedro é o sujeito paciente que recebeu a ação. Foi atacado é a locução verbal na voz passiva. Verbo ser mais particípio. Por leões, quem praticou a ação de atacar, agente da passiva. Essa é a voz passiva analítica. O agente da passiva é o termo que indica quem praticou a ação na voz passiva analítica. Ele sempre é preposicionado, ou a preposição por e raramente a preposição de. Lembra, pelo, pela, pelos, pelas, pode ser a contração da preposição por com os artigos o, a, os e as. Então, por, pelo, pela, pelos, pelas é o jeito habitual de o agente da passiva ser iniciado. E raramente é o de. E aí, segura. Dica do Rodolfão. Quando o de for agente da passiva, ele poderá ser permutado, trocado pelo por. Então, olha aqui. As aves serão libertadas pelo Instituto. Repara, sujeito paciente, as aves. Locução verbal na voz passiva serão libertadas. Pelo Instituto é quem vai praticar a ação de libertar. Em termo que indica quem praticou a ação na voz passiva analítica, agente da passiva. Foram descobertas novas formas de vida pelos cientistas. Quem foram descobertas? Novas formas de vida. Sujeito paciente, que foi descoberto. Quem praticou a ação de descobrir? Pelos cientistas, agente da passiva. O castelo estava cercado de inimigos. Olha o de aqui sendo introduzido pela preposição por. O castelo estava cercado por inimigos. Então aqui
a gente tem um agente da passiva, começando na preposição de. O castelo sofre a ação de estar cercado, verbo estar mais particípio, locução verbal na voz passiva, agente da passiva. Então este é o agente da passiva. É um termo que se liga ao verbo, sempre preposicionado, preposição por e raramente o de, indicando quem praticou a ação na voz passiva analítica. Tá certo? Queridos, como que eu mudo da voz ativa para passiva? Como eu manipulo aí essas funções sintáticas? Só dá para passar da voz ativa para passiva se o verbo for transitivo direto. Não lembra qual é o verbo transitivo direto? Assiste ao vídeo anterior sobre a função sintática objeto direto, objeto indireto. Certo? Então, quando o verbo na voz ativa é transitivo direto, dá para reescrever a frase na voz passiva. Ó, a polícia capturou os fugitivos do presídio. Quem capturou, capturou alguém. Verbo transitivo direto. Aí dá para passar para a voz passiva. Como que vai ficar na voz passiva? O sujeito, o objeto direto vai virar sujeito paciente, o verbo vai virar locução verbal na voz passiva e o sujeito agente vai virar o agente da passiva. A polícia capturou os fugitivos do presídio, os fugitivos do presídio foram capturados pela polícia. Repara no tempo verbal. Capturou, foram capturados. Se aqui tivesse capturará, aqui ficaria serão capturados. Se aqui tivesse capturaria, aqui estaria seriam capturados. Lembra de fazer a correspondência entre os tempos verbais. Tá certo? O professor explicou a matéria foi explicada pelo professor. O professor dará um prêmio aos alunos, um prêmio será dado aos alunos pelo professor. Queridos, frases que têm locução verbal podem ser casca de banana. Então, ó, a polícia não pôde prever o assalto ao banco. Quem pôde prever algo. O assalto ao banco. O assalto ao banco não pôde ser previsto, ó, pôde prever virou, pôde ser previsto pela polícia. Testemunhas teriam visto os suspeitos próximos à cena do crime. Os suspeitos teriam sido vistos por testemunhas próximos à cena do crime. Tá certo? Quando tiver locução verbal na voz ativa, na passiva analítica vai ser uma locução verbal com 3 verbos. Pôde ser previsto, teriam sido vistos. Lembra da correspondência dos tempos verbais. Queridos, da voz passiva para a voz ativa, sempre vai dar para passar, tá bom? Aí sempre dá, porque toda frase da voz na voz passiva, ela é uma versão da sua frase na voz ativa, sempre vai poder voltar para a ativa. Então, ó, os alunos serão premiados pela professora. Sujeito paciente, os alunos. Serão premiados, locução verbal na voz passiva, verbo ser mais particípio. Pela professora, agente da passiva. Na ativa nós teríamos, a professora premiará os alunos. Agente da passiva virou sujeito, locução verbal na voz passiva virou verbo transitivo direto, sujeito paciente virou objeto direto. Olha o tempo verbal. Serão premiados, premiará. Foram premiados, premiou. Eram premiados, premiava. Lembra de fazer a correspondência do tempo verbal, certo? Aí, não existe voz passiva com verbo transitivo indireto. Uma prova gramatiqueira pode estar lá. Assinale a alternativa que pode ser reescrita na voz passiva. Só dá para passar para a voz passiva oração que na ativa tem verbo transitivo direto. O rapaz precisa de ajuda. Quem precisa de algo. Não dá para passar para a voz passiva. Não existe de ajuda é precisado pelo rapaz. Se na voz passiva não tem agente da passiva, na voz ativa o sujeito vai ficar indeterminado. Foi descoberto o plano dos criminosos. Tem por quem foi descoberto? Não. Então, na ativa, sujeito indeterminado. Descobriram o plano dos criminosos. As aves foram libertadas ontem. Libertaram as aves ontem. Na voz passiva, sem agente da passiva, voz ativa com sujeito indeterminado. Uma casquinha de banana que pode ser jogada pelo exame. Frase com pronome reto ou oblíquo. Porque olha aqui, eles foram advertidos pelo diretor. Se eu faço o diretor advertiu eles, houve um problema de emprego de pronome. A gente já teve essa aula. Não posso usar pronome reto como objeto direto. Então tem que ser o diretor os advertiu. Aqui, eu nunca perdoarei sua traição. Sua traição nunca será perdoada por mim. O eu virou mim.
Então lembra de fazer a correspondência e manter a correção gramatical quanto ao emprego de pronomes, quando tiver pronome reto e oblíquo. Show de bola? Queridos, o habitual é usar a voz ativa, certo? A língua portuguesa é uma língua de sujeitos ativos. Quando a gente faz voz passiva, é porque a gente tem algum objetivo ali. Quais são os objetivos possíveis? Ou destacar o paciente, por exemplo, você me viu sendo atropelado por uma moto. Você não sabe quem é a moto. Então, geralmente você não vai falar assim, uma moto atropelou o professor. Você vai falar assim, o professor foi atropelado. Você vai fazer a voz passiva para enfatizar o paciente, quem recebeu a ação, certo? Ou então quando você quer passar um pano, quando você quer atenuar a importância do agente, certo? Foi falado que a gente não vai poder ficar mais aqui. Foi falado. Usei a voz passiva para não dizer quem falou. Então, a opção pela voz passiva se dá ou para destacar o paciente da ação verbal ou para atenuar a importância do agente. Beleza? Olha essa manchete aqui, super intrigante, do Jornal Estado de São Paulo, quando daquela divulgação dos áudios da conversa entre o então presidente Michel Temer e um empresário brasileiro. Bolsa desaba, Temer diz que fica, áudios são revelados e tensão segue. Repara, bolsa desaba, sujeito agente, voz ativa, porque aqui o agente é que é relevante, quem desabou. Temer diz que fica, Temer diz, voz ativa, porque o agente é que é o importante. Áudios são revelados, voz passiva, porque os áudios eram um grande problema, os grandes desencadeadores daquela situação toda. Então, áudios são revelados, voz passiva, para destacar o paciente da ação verbal. Aqui é porque o paciente é importante e eu quis destacá-lo. Queridos, então, agente da passiva, função sintática ligada ao verbo, indicando quem praticou a ação numa estrutura de voz passiva analítica. O conteúdo foi explicado pelo professor, agente da passiva. Aí de brinde vimos as vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva, e como mudar da ativa para passiva, da passiva para ativa, e quando que a gente costuma optar pela voz passiva. Queridos, de buenas então, beijo, na dúvida me procura e vai no slide do Rodolfão. Falou!